Só que, ao mesmo tempo, tem as consequências disso. Que Sim. os homens, eles buscavam antes, né, tratar bem, namorar, ter compromisso. E vocês, como mídia, por exemplo, vocês já tiveram que fazer, dado isso que aconteceu, que, em tese, vai ter que ser legislado o Congresso sobre como vai ser essa censura. Vocês já tiveram que fazer assim, uma reunião, ó, como que vai ser daqui pra agora? Por enquanto não, mas tem algumas diretrizes que a gente sabe que tem que seguir. Que, né, não pode falar qualquer coisa, tem que tomar cuidado com as coisas que fala. Por exemplo, o que não pode falar? Não pode falar das urnas. Ah, Não pode falar de alguns, por exemplo, Alan dos Santos, que tá no exterior, que é muito perseguido. Não pode falar, né? Quer dizer, na democracia, a gente não pode falar do principal componente da democracia, que são as urnas. Não pode. Evita, Democracia né? Não fala bacana. sobre isso. Tipo assim, finge que não existe. Sim. Entendeu? Não toca no assunto. Porque isso aí, todo canal que falou disso, mal, a gente falou bem da falou, teve problema. Então, a diretriz lá, não vamos evitar falar, não vamos colocar as polêmicas lá, né? As coisas que podem trazer algum tipo de problema, assim. Mas isso já vinha antes, não foi de agora. Não, isso vem assim. E eu acho que todos os canais seguem isso. Não é só. Sim, mas ainda não mudou nada por causa dessa não, decisão. Por enquanto não. Mas você entende que vai mudar. Vai ter uma hora que vocês vão ter que fazer uma reunião. E ó, isso pode. Depende de como for a diretriz. Porque assim, é muito. O que pega ali onde eles decidiram é discurso de ódio e atos antidemocráticos. E o que entra Isso nisso? que eu queria saber. O que é um discurso de ódio? É você falar mal da roupa da Janja? Que ela se veste mal? Caramba, diga-se de passagem. Aí é Mas gosto. deve ser também pra combinar com a cara dela. Às vezes é isso. A gente também não sabe. É você criticar o Lula por causa dos impostos? É um ato antidemocrático isso? Porque ele tá fazendo um ato pelo Brasil. Ele foi eleito democraticamente e tá fazendo um ato pelo Brasil. Para melhorar o Brasil, precisa de mais imposto. Você criticar isso é um ato antidemocrático, então? O que é um ato antidemocrático? Pode ser qualquer coisa. Porque quando eu critico, por exemplo, o governo, eu recebo inúmeras mensagens assim que eu tenho que morrer. Isso é o discurso de ódio? E ninguém foi pego dessas pessoas que falam que eu tenho que morrer. Os canais de Red Pill aí, que fala contra... Não que fala Eles são contra meus a mulher. amiguinhos, hein? Não tô brincando. Mas eu não acho que eles falam contra a mulher. Eles têm uma percepção que, às vezes, eles estão machucados e acham que tem muita mulher interesseira. E, às vezes, acha... Ter a sua opinião sobre mulher nesse sentido é um discurso de ódio? Um gay que não gosta de mulher é um discurso de ódio? Então, mas esse do Red Pill... eu entendo que nem o Júnior lá do Redcast, ele é o ícone do Red Pill e tal, né? E é que o pessoal distorceu muito, né? O que é o Red Pill. E você tem o Red Pill de tudo quanto é vertente e tal. Mas realmente a gente tá num país hoje que não sei se você entende isso, que o homem, ele é um cidadão de terceira classe. Mas não é só aqui. Isso tá no mundo inteiro. Sim. Uma mulher chega e fala... Eu, por exemplo, eu já falei isso, tá? Se eu tô num lugar, tô num ambiente, sei lá, no dojo, lá. Aí tem pessoas e tal, eu tô saindo, alguém fala, você pode dar uma carona pra mim? Se for uma feminista, eu não dou, eu não levo. Não levo. Você sabe que é uma feminista. Então, vamos supor Se tiver a franjinha. Vamos supor, por exemplo, tiver a franjinha. Não, vamos supor que eu sei, né, que você sabe, é sabido lá que ela é uma feminista. Então tá todo mundo, eu não, se eu tiver uma menina com a camisa de qualquer coisa, feminismo, e entrar no elevador, tiver só ela, eu não entro. Por exemplo, eu não entro. Então a gente sabe que essa mulher olhar pra mim e falar, ele me violentou, pronto, eu vou preso. E eu não tenho direito nada. A minha palavra a minha palavra não vale nada como homem. Eu acho isso um absurdo. A Constituição, que eu sou inocente até que se prove o contrário, ela não existe pro homem. Ela não existe. Então, é um fenômeno, o Red Pill, que ele, infelizmente ou felizmente, ele tem que existir. Ele surgiu pelo esse feminismo extremo. Sim, né? Mas o feminismo extremo meio que parece que é todo feminismo, né? Porque todo feminismo é meio que... A gente não vê um bonzinho. Olha, eu sinceramente eu não sei dizer porque eu não sou feminista e eu só vejo o feminismo como extremismo. Sim. Né? Por como eu tô de fora, eu olho isso, eu acho tudo um absurdo, esse tipo de coisa. E isso que você falou de acusações infundadas, né? Acusações falsas de assédio, estupro. Com o Neymar. Isso devia ser um crime tão pesado quanto estupro. Pra mim, ela tinha que receber o dobro da pena. Porque acaba com a vida de um homem. E um homem honesto, um homem bom, um homem que inocente, se acaba com a vida de um homem inocente porque uma pessoa quis falou que ele fez um crime bárbaro. A pena devia ser tão bárbara quanto o crime. Sim. Porque é muito, muito grave Homens isso. estão morrendo por isso, né? Não sei se você viu um caso que um casal... E pior, rapidinho, e pior.
tira a credibilidade das mulheres que Que realmente são abusadas. Violentadas. O que é pior ainda. Sim. Tipo assim, todo mundo sai perdendo. Todo mundo. A sociedade. As mulheres caçam de credibilidade, os homens são acusados inocentemente, sem Sim. causa. A justiça fica sem credibilidade, porque ela fica pendendo para um lado. Uma justiça que pende para um lado só, ela não é justiça, ela tem que Sim. ser isenta. Então, todo mundo sai perdendo quando uma mulher acusa, uma pessoa acusa outro ser humano de estar fazendo um ato tão grave como esse. Então, eu, por exemplo, uma coisa que tá assustando muito os homens, que se eu tiver poder, isso acaba. Pensão socioafetiva, isso não pode existir. A não ser que o cara, né, vamos supor, você tem uma filha, aí eu casei com você e assumi sua filha e eu quis. Eu assinei que eu quero ser o pai da sua filha. Se eu assinei, aí a gente separa, aí tudo bem, eu tenho que pagar a pensão. Se eu não assinar nada, se eu não escolher ser o pai dessa sua filha, por exemplo, mesmo que a gente namorasse 10 anos, não pode existir pensão socioafetiva. Pra mim, isso é uma coisa que tem que acabar. Porque qual que é o problema disso? Você, por exemplo, você é casada, você ama o seu marido. Imagina que você descobre amanhã que seu marido é um canalha. Ele tá te traindo, não sei o quê, e ele vai embora. Você nem terminou, ele foi embora e te largou. Você com a sua filha, você não tem direito de ser feliz com outra pessoa? Concorda? Se você. A pensão socioafetiva faz mal para as mulheres. Lógico que pras mulheres honestas. Então, Isso. as honestas, porque as honestas que não querem, né, passar perna ou Sim. fazer alguma coisa errada, elas ficam. Todas as mulheres, mães solteiras, elas vão ficar mal vistas por causa de algumas que fazem a coisa errada. E tem um monte de homens que hoje eles falam que se a mulher. E eu não me incluo nessa, não, mas tem um monte de homens que falam que se a mulher tiver filho, que não dá nem bom dia. Tem um monte de homens que fala isso. Tá vendo? É muito Mas errado. você entende que você tem um trauma associado a isso? Porque as pessoas estão vendo isso acontecer. Aí o cara deu. Aí você tem, inclusive, não aqui no Brasil, hein, gente? Aqui no Brasil não tem. Mas você tem advogadas aí especializadas em ensinar a mulher a dar golpe em homem. Você tem advogadas que a especialidade dela é ensinar a dar golpe. Ai, gente. E aí ela ensina, por exemplo, você começou a namorar com um cara, você tem filha. Pede pra ele ir buscar sua filha no colégio e tira foto. No dia do aniversário, bota ele do lado e tira foto. E vai mostrando, criando provas de que tem relação. O cara nem queria. Mas você vai criando essas provas. Então, se o cara não assinou pra mim, se o cara não assinou, eu quero ser o pai dessa criança que não é minha. Você não pode obrigar uma pessoa a sustentar um filho que ele não fez. Isso é um absurdo do absurdo. Nem homem, nem mulher. Porque aí que tá. O legal é que o elástico volta. Porque Vale isso tá pro outro lado também. tá acontecendo pra Vale mulher pro outro lado também. também. Então a mulher namora um cara que tem filho e depois o cara pede pensão socioafetiva. E esse cara, porque a mulher, quando ela pedir, isso que é sempre ruim. A mulher que ganha pensão socioafetiva, ela vai ser uma vagabunda pra todo mundo. Ela vai ser a pior pessoa do mundo, uma golpista e tal. Agora o homem vai sair de herói. O homem, ele sai de herói. O homem que conseguir que a mulher tenha que pagar a pensão socioafetiva pra ele. Então Olha a visão como tá sendo distorcida. Então você entende que o movimento Red Pill acaba que é um negócio que acontece meio que natural como uma resposta a um extremismo que tá fazendo homens, inclusive, se suicidarem, terem presos, sair por nada. Não só isso, eu vejo muito vídeo no X e no TikTok de mulheres, depoimento de mulheres. Os homens não chegam mais, os homens não querem mais nada, os homens não querem mais nenhum tipo de envolvimento, né? Mas olha a liberdade sexual fez com as mulheres, né? Elas se tornaram tão fáceis a ponto de... Por que o homem vai querer namorar com você se ele pode dormir com você tão facilmente? E trocando. E sem ter responsabilidade, você tem que pagar por nada. Sem nenhuma responsabilidade. Sim. Então, tipo, as mulheres... Ótimo, teve a liberdade sexual, tal, cada um faz o que quer. Só que, ao mesmo tempo, tem as consequências disso. Que os homens, eles buscavam antes, né, tratar bem, namorar, ter compromisso pra ter esse tipo de relação com a mulher. E agora não precisa mais, né? Basta um WhatsApp, um Tinder, que você consegue. Então, isso também tá tendo as consequências de tudo isso, né? A liberdade sexual, a pensão socioafetiva, tá fazendo os casamentos, a gente volta naquele assunto que a gente falou, da imaturidade, das pessoas não quererem compromisso, não quererem responsabilidade. Tudo isso tudo junto tá levando as pessoas a ficarem mais infantilizadas cada vez mais tarde, né? Cada vez mais.